Imposto sobre a herança, reforma tributária e proteção patrimonial. Esse é o tema de hoje do nosso encontro aqui na Nemetskunen Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia. Nós estamos recebendo o nosso sócio master, Dr. Luiz Fernando Pamplona Novaes, que é um especialista nessa matéria. Uma pessoa extremamente bem formada, um profissional respeitado, que está na casa há mais de 22 anos. É sócio do Conselho Gestor aqui da NKDPN TV. Doutor Luiz, bem-vindo. Dr. Nemetz, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você e com os seguidores da TV NKDPN. O Dr. Luiz tem uma belíssima formação acadêmica e uma larga experiência em proteção patrimonial. Ele atua no segmento do direito empresarial, mas também orienta as carreiras de profissionais na área do direito desportivo, não só com relação à taxação, mas também aos cuidados que o patrimônio desses atletas, sobretudo que atuam no exterior, deve ter. A sua formação foi feita aqui em Blumenau, né, doutor Luiz Fernando? Sim, eu terminei minha graduação na FURB. Logo após fiz uma especialização em Direito Contratual na PUC em São Paulo, onde fiquei 2 anos estudando. E após essa especialização fiz um mestrado em Direito Internacional do Esporte no Instituto Superior de Direito e Economia, no ISE, em Madrid, onde depois tive a felicidade de ficar como professor e mais recentemente também nos últimos 5 anos como diretor dos cursos. E o senhor tocou num ponto muito importante aqui, que é essa relação do esporte com a gestão de patrimônio, e é muito bacana a gente falar sobre isso, porque o esporte é um meio muito dinâmico e muito globalizado, onde um atleta pode morar 6 meses num país, 6 meses em outro país, pode ter esse fluxo internacional e o seu patrimônio espalhado por onde ele passa no mundo. Então, o esporte trouxe para a gente uma bagagem, uma experiência muito interessante para esse tipo de planejamento. O Dr. Luiz é o coordenador do ISDE, uma das maiores escolas do mundo em direito desportivo. E esse ano teve até a oportunidade de lecionar na Sorbonne, em Paris, uma das mais tradicionais universidades do mundo. Ele começou aqui como estagiário e hoje é sócio, coordenador do grupo de gestão do escritório do Conselho Gestor. E essa experiência dele, que é muito rica, vai ser hoje objeto do nosso assunto. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, quero convidar você que está nos ouvindo para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de novas postagens e, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas se tiver algum elogio também ao Dr. Luiz Fernando, faça esse elogio, faça um comentário, porque assim você ajuda o nosso canal a ter uma maior divulgação por parte do YouTube, uma maior relevância e uma maior autoridade. Dr. Luiz Fernando, a reforma tributária está aí. E há uma grande manifestação pública de preocupação com relação ao aumento da carga tributária sobre a herança. Qual é o cenário que nós vamos viver no Brasil, na sua opinião? Essa preocupação ela é absolutamente justificável. Não só pelo contexto político do Brasil e econômico, mas porque o Brasil ainda tem uma carga tributária sobre a herança muito pequena se comparada a outros países desenvolvidos. Na Europa, na maioria das jurisdições, como na Alemanha, na França, nós podemos chegar a 45%, 50% de imposto sobre a herança, o que é o caso dos Estados Unidos também. Então, além dessa necessidade por parte do governo de buscar uma maior arrecadação, há uma base de comparação internacional para justificar esse aumento da tributação. Então vai, no seu entender, e segundo grandes especialistas aqui da nossa banca também, como a doutora Elaine e o doutor Fernando Porto Martins, vai haver esse aumento da carga tributária? Me parece que é um processo sem retorno. Sem retorno. E essa discussão está sendo feita, e uma grande preocupação que a cultura do brasileiro tem é expressa numa frase: meu Deus, eu trabalhei a vida inteira para amealhar um patrimônio para deixar para os meus filhos. E o brasileiro não é organizado, doutor Luiz Fernando. Nós não estamos aqui criticando os nossos irmãos brasileiros, mas a gente, como advogado, percebe isso. As maiores dificuldades processuais, as maiores brigas processuais que nós
atuamos aqui como banca de advogados estão relacionadas ao direito hereditário. Aqueles inventários de 20, 30 anos, brigas de família, brigas homéricas, empresas que quebram. Há como organizar um patrimônio para evitar que essa carga tributária diminua o acervo hereditário ou ativo de uma família? Com certeza, existem inúmeros mecanismos, não só para planejar e evitar os impactos financeiros e de eventuais conflitos no futuro sobre esse patrimônio, mas também para estipular regras mais claras para a gestão desse patrimônio por uma família. Os exemplos são os mais diversos. Eles começam desde a doação desses ativos em vida, a constituição de empresas, que são as chamadas holdings familiares ou administradoras de bens, que são estruturas muito utilizadas para essa finalidade, mas existem também mecanismos mais sofisticados a depender da composição desse patrimônio. Se nós estamos falando de um patrimônio imobiliário, se nós estamos falando de um conjunto de investimentos financeiros, de ativos, de papéis na bolsa de valores, por exemplo, ou de participações em empresas. Então, o mecanismo ou a ferramenta que vai ser utilizada para planejar esse patrimônio, para proteger esse patrimônio, para diminuir a carga tributária ou para organizar melhor a sucessão familiar, vai depender de acordo com a composição familiar e também de acordo com o perfil dos ativos, né, dos bens que a gente está tratando nesse planejamento. O doutor Luiz atua nesse segmento organizando, administrando a organização e a estruturação das administradoras de bens, das holdings familiares e mesmo de offshores há mais de 20 anos. Ele tem uma larga experiência. E uma das preocupações, e eu vou até dizer das grandes dúvidas que os empresários e as famílias têm com relação a esse assunto, é porque entendem equivocadamente que é muito complicado montar uma administradora de bens. Esse cenário é verdade? Essa preocupação existe? Ou é uma fantasia? É claro que existem aspectos que precisam ser considerados. Esses aspectos eles são muito mais comportamentais do que técnicos, né? Quando a gente fala em montar uma administradora de bens, a gente está partindo do princípio que a gente vai utilizar uma empresa para separar o patrimônio particular de uma família dos riscos da atividade, de outras operações que essa família pode ter, de outras empresas, e também, muitas vezes, utilizar essa própria empresa para fazer o planejamento sucessório. Então, quando a gente está falando nesse tipo de mecanismo, que, repito, é uma das formas de se planejar a sucessão, a gente está falando basicamente em constituir uma empresa, transferir para essa empresa, e é claro que existem peculiaridades nesse transferir os ativos, sejam eles imóveis, sejam eles ativos financeiros, sejam eles participações em outras empresas, e, posteriormente, fazer a transferência do controle dessa empresa, controle indireto ou direto, a depender do que quer a família, do que quer o detentor do patrimônio, para os seus herdeiros. E há mecanismos de proteção desse patrimônio com relação a quem transfere não perder mais o mando, vamos dizer assim, a titularidade sobre esse patrimônio, porque nós temos filhos, né? E muitas pessoas que têm patrimônio têm filhos e querem fazer essa sucessão, mas não querem perder a liberdade de controlar esse patrimônio. Há mecanismos de garantir esse controle enquanto, por exemplo, o pai e a mãe, vamos usar esse exemplo, estiverem vivos? Absolutamente. Há mecanismos e por isso é importante a orientação especializada, porque muitas vezes essas pessoas se antecipam em vida e lançam mão de procedimentos como, por exemplo, fazer uma doação para os filhos, e nessa doação não estabelecem essas formas, esses mecanismos, esses gatilhos de controle. Quando a gente fala sobre utilizar uma empresa, uma holding familiar, uma empresa administradora de bens, existem vários gatilhos que podem ser utilizados dessa forma. Primeiro é a manutenção da administração da sociedade, com uma cláusula de reserva de direito de voto, ou seja, eu dou as cotas para o meu filho ou para os meus filhos e reservo para mim o direito de votar, ou seja, eu não posso ser destituído da condição de administrador, enquanto eu não votar de maneira contrária, certo? Esse é um dos muitos mecanismos. Né? Esse é um dos vários mecanismos. Depois existem as chamadas cláusulas de segurança. Em 2006 eu escrevi um artigo, quando da conclusão do meu curso curso de especialização em direito contratual, sobre a eficácia dessas cláusulas de segurança no tempo. E falava nesse artigo sobre a cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade. Essas também são cláusulas para impedir que esses herdeiros que recebem esse patrimônio dilapidem esse patrimônio.
né, que eles vendam, que eles casem, contraiam relacionamentos e em razão desses relacionamentos depois haja uma contaminação ou uma separação desse patrimônio, uma partilha desse patrimônio em função desses relacionamentos. Enfim, então essas cláusulas elas vêm para dar uma maior garantia ao doador. Elas são cláusulas acessórias à doação das cotas, à doação do patrimônio. A Nemetz-Kuhn Dalmark Pamplona Novaes mantém um centro de estudos jurídicos. E nós vamos publicar esse artigo do Dr. Luiz Fernando no nosso blog. Então eu vou deixar aí embaixo a indicação do blog e em breve esse artigo vai estar no nosso blog para as pessoas lerem. Outra pergunta que me fazem sempre é se é muito caro, é oneroso, é extremamente difícil fazer uma administradora, uma holding ou uma offshore? Dr. Nemetz, eu diria ao senhor e aos nossos espectadores que caro é pagar o imposto sobre a herança. Né? Por quê? Porque o imposto sobre a herança como todo e qualquer imposto, é um valor despendido que vai ser destinado para uma estrutura Do Estado. do Estado. Né? A pessoa que detém o patrimônio não vai ter controle sobre essa situação a partir do momento que há um inventário, ou a partir do momento que há um outro procedimento para a disposição desse patrimônio, como uma doação ou um testamento, por exemplo. Então, através da administradora de bens, ou da holding familiar, ou de outros instrumentos, existem formas de mitigar esses custos, ou seja, de antecipar o imposto sobre a sucessão, mas também de diminuir essa carga tributária. O que faz com que muitas vezes essa operação, além de ser uma operação de planejamento, além de estabelecer regras mais claras sobre a sucessão, além de proteger o patrimônio, além de antecipar a sucessão, também sirva como um planejamento fiscal, um planejamento tributário sobre essa sucessão. E o que significa dizer isso? Basicamente, reduzir o imposto sobre a sucessão. Ou seja, uma imensa economia em cima da transmissão do direito imobiliário, uma redução de imposto. Isso é absolutamente legal, doutor Luiz? Exatamente, é uma redução bastante significativa e nós aqui na Nemetz-Kuhn Dalmark e Pamplona Novaes sempre trabalhamos com ferramentas que são estritamente legais. Então todas essas ferramentas que a gente está, ou esses instrumentos que a gente está mencionando aqui nessa conversa, repito, holdings familiares, administradoras de bens, estruturas offshore, sobre o que a gente poderia ficar aqui uma edição inteira conversando, são estruturas absolutamente lícitas. Ou seja, a gente segue com rigor as regras de compliance e de governança corporativa. Por isso, a experiência dele, junto com a equipe dele, é muito ciosa, muito cuidadosa na formação e na orientação da formação dessa estrutura de proteção patrimonial. E a gente está vendo agora, aqui nos últimos dias, aqui, sentindo de perto, Blumenau, a região do Vale do Itajaí, Santa Catarina e mesmo no Brasil, uma demanda enorme, uma procura enorme por esse tipo de estrutura, porque as pessoas que têm algum patrimônio e não se organizaram estão sentindo a necessidade de acelerar um pouquinho esse processo. Por que a necessidade de ser feito isso, a princípio, nesse ano de 2023, doutor Luiz Fernando? Essa busca ela se intensificou muito, principalmente após a eleição, no ano passado. Nós temos sido procurados por muitas pessoas nesses 3 meses do ano passado pós-eleição e também durante esse ano por 2 fatores específicos. O primeiro por uma questão de posicionamento político. Então as pessoas que não concordam com o governo atual ou que não têm um alinhamento com o governo atual, obviamente que têm medo das políticas que esse governo tem implementado. Uma proteção ideológica. Exato. E, de outro lado, uma questão mais efetiva, real, que é o aumento da tributação sobre a herança advindo da reforma tributária, que vai ser um aumento, muito provavelmente, muito significativo, né? Onde o imposto deve aumentar de 8% para 45%, ou seja, é uma preocupação, de novo, né, repisando isso, muito efetiva. E esse aumento de imposto, existe um princípio da anualidade tributária, se a reforma for aprovada nesse ano 2023, passa a valer a partir, em tese, né? A partir de 1º de janeiro de 2024. Sempre no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Seguinte. Então, quer dizer, uma pessoa que tem um patrimônio, vamos fazer um exemplo aqui, de 5 milhões de reais, vai deixar 45% desse patrimônio para um filho chamado Estado. E isso é realmente preocupante. Em países desenvolvidos, como o Dr. Luiz referiu, esse imposto já existe.
mas lá também existe uma contrapartida do Estado na entrega de serviços e atendimento às demandas da comunidade, coisa que me parece que aqui não acontece. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui conversando com o Dr. Luiz sobre esse assunto, que esse assunto é extremamente importante e extremamente urgente. Por isso resolvemos bater esse papo. O que quem imagina fazer uma administradora de bens, uma holding familiar ou uma estrutura offshore, elas se parecem muito, mas têm peculiaridades diferentes. Precisam fazer para dar o primeiro passo, Dr. Luiz? Bom, o senhor tocou num ponto importante, que é as similaridades entre essas estruturas. O princípio ele é sempre o mesmo, é o de segregar o patrimônio dos riscos da atividade e planejar a sucessão, antecipar a sucessão, né? Tornar um fato futuro e incerto presente, né? Antecipar a transferência do patrimônio aos filhos ou aos herdeiros sem os riscos envolvidos num procedimento sucessório e sem os custos de um processo sucessório. O primeiro passo é, obviamente, buscar ajuda especializada. Esses procedimentos são procedimentos que têm uma série de peculiaridades, que apesar das estruturas serem estruturas simples, existem algumas questões que são fundamentais para garantir a proteção, para garantir a economia fiscal e para garantir que essas regras de sucessão não poderão ser questionadas diante da legislação brasileira, diante das regras contidas no Código Civil. Então, é muito importante que a pessoa que deseja planejar a sua sucessão ou deseja proteger o seu patrimônio procure uma ajuda especializada dos seus advogados, seus contabilistas, tenha uma equipe multidisciplinar para poder atender essas demandas. Nosso escritório também tem uma função de utilidade pública. Não quer dizer que somos os únicos especialistas nesse assunto. Existem vários especialistas, tanto em nosso estado como no Brasil. Mas é importante que você que está nos ouvindo tenha consciência de que haverá sim uma imensa segurança e também uma grande economia na estruturação de uma administradora de bens, de uma holding familiar ou de uma offshore. E que cada situação é observada dentro de um conceito que nós chamamos de tailor-made, que é aquilo que o alfaiate faz ou o costureiro das noivas fazem, que é adaptar o vestido, a fatiota, o terno, ao tamanho e às medidas de quem usa. E então sempre é feito um estudo antecipado e apresentado esse estudo com uma, duas, três opções aos interessados para depois se fazer essa estruturação. É isso? Sim. Até porque, novamente, as peculiaridades de cada família e dos bens que estão sendo tratados nesse planejamento vão influenciar na escolha do caminho ou das estruturas que vão ser utilizadas. Nós falamos aqui bastante sobre offshore. A offshore tem sido um caminho, uma ferramenta cada vez mais utilizada em função das incertezas que permeiam o Brasil, para, além de planejar a sucessão, constituir uma estrutura não sujeita aos riscos da economia brasileira ou do sistema político brasileiro para garantir uma diversificação e uma reserva de um patrimônio fora do Brasil. Então, isso obviamente vai variar de família para família. Por outro lado, uma família que detém um patrimônio exclusivamente imobiliário e quer tratar esse patrimônio imobiliário, talvez esse não seja o melhor caminho. Então, essas peculiaridades vão variar. Nós já tivemos casos aqui no escritório de planejar a sucessão de casais que não tinham filhos, de uniões homoafetivas, enfim, então os exemplos são os mais diversos e a adaptação a cada situação é muito importante. Esse não é um serviço de prateleira, não é algo que nós pegamos pronto lá e aplicamos imediatamente, não, muito pelo contrário, ele precisa ser modularizado até do ponto de vista de custo-benefício, para não imputar a essas operações um custo desnecessário. Muitas pessoas às vezes me cobram, eu fui professor de Direito das Sucessões durante muitos anos aqui na nossa universidade. E as pessoas me diziam, tinham um preconceito enorme com a questão das offshores. Offshores é uma estrutura que cada vez mais moderna, o mundo está globalizado. Então, é muito possível manter uma conta registrada no Brasil, mas administrada fora, para poder, às vezes, mandar um filho estudar, abrir uma filial, internacionalizar o negócio. Nós mesmo, aqui na Nemetz Kuhn, em Dalmarco, Pamplona Novaes, temos uma filial em Madrid e atuamos hoje em mais de 30 países,
sob a coordenação do Dr. Luiz Fernando. Então temos uma boa experiência nesse assunto e podemos garantir a você que está nos assistindo que é um mecanismo seguro, legal e que não fere nenhuma legislação. As duas últimas perguntas que eu queria lhe fazer são muito simples. Me parece que aquela dúvida que às vezes vem aqui com um cliente querido, amigo, para dizer quero fazer um testamento, me parece que essa reforma tributária vai decretar o fim do testamento, é isso? Sim, essa é uma das questões que está colocada, porque até pelo aumento da carga tributária, o testamento passa a não ser mais uma ferramenta usual para essa finalidade. O que já não acontece na prática. Hoje, embora o testamento seja uma das ferramentas para antecipar a sucessão, nós podemos tecer inúmeras críticas à utilização do testamento, desde a demora para sua abertura, os custos envolvidos com a abertura do testamento. Então ele acaba não sendo uma figura indicada diante das outras figuras, algumas que nós conversamos aqui, como por exemplo a constituição de empresas, holdings ou administradoras de bens, ou estruturas offshore, trusts, fundações, enfim. Existem vários outros caminhos que desrecomendam a utilização de um testamento por esses fatores que a gente falou aqui, que são a demora para sua abertura, custo e, na verdade, o que o testamento está fazendo, ele está postergando o ato da sucessão para um segundo momento, né, e ele estabelece regras claras sobre a sucessão, ok, tudo bem, mas ele não trabalha de maneira alguma a questão fiscal, a questão dos custos sobre a sucessão e acaba sendo ineficaz nesse sentido. Nós usamos uma frase aqui como um mantra. Muito melhor do que vencer uma demanda jurídica, do que ter um inventário que dura 15, 18, 20, 30 anos às vezes, é não ter uma demanda judicial. Então fazemos tudo para evitar as demandas judiciais. O pior lugar para um médico, por exemplo, botar o seu paciente é na UTI ou no cemitério. Para nós, o pior lugar é colocar você, que quer ser nosso cliente ou é cliente de um outro colega advogado, no fórum, porque as coisas lá demoram muito e naturalmente precisam demorar. Aqui não vai nenhuma crítica. E a última pergunta que eu quero lhe fazer, doutor Luiz, é qual é o seu e-mail? Porque eu tenho certeza que o público que está nos ouvindo vai querer fazer comentários que não vão ser colocados aqui embaixo por uma questão de preservar a sua intimidade. Qual é o seu e-mail se surgir alguma dúvida? O meu e-mail é luiz, com S, Fernando, luizfernando, @nkadvocacia.com.br. Repetido, luizfernando, @nkadvocacia.com.br. Eu vou deixar também nos comentários o e-mail do Dr. Luiz Fernando e vou pedir para colocar também o nosso site www.nkadvocacia.com.br. Nós temos as nossas mídias sociais com postagens regulares no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e o nosso canal aqui no YouTube. Dr. Luiz, muito obrigado por esse bate-papo. Evidente que não dá para nós esgotarmos toda a matéria. Nós estamos organizando um evento para falar sobre esse assunto. Em breve você vai saber um pouquinho sobre esse evento. E aí então o Dr. Luiz, o Dr. Fernando, a doutora Elaine e outros convidados vão debater esse assunto referente ao direito de herança e a tributação, o aumento da carga tributária sobre a herança, que é uma realidade que vem ao encontro do brasileiro já no próximo ano de 2024. E preocupa muito essa situação, porque ainda nesta semana, nós estamos agora no meados do mês de julho, nessa semana eu escutei uma declaração do ministro da Fazenda dizendo que também vai tributar grandes fortunas. Aí vem um outro conceito que podíamos debater muito tempo. O que é grande fortuna? Para quem ganha um salário mínimo, 10 vezes o salário mínimo passa a ser uma grande fortuna. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado. Foi uma honra receber o senhor aqui. O senhor vai voltar várias vezes, até porque está na linha de sucessão do escritório junto com os outros sócios. E eu já estou começando a ficar velho e usado, né, doutor Luiz Fernando? E vou ter que, daqui a pouco, não apresentar mais. E foi muito bacana o papo contigo hoje e espero que você possa voltar aqui. Eu que agradeço. E se puder deixar um recado final,
para os nossos seguidores que curtam, compartilhem os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber aí as nossas notificações sobre outros conteúdos relevantes. Se inscrevam no nosso canal. Esse foi um papo com o Dr. Luiz Fernando sobre imposto sobre herança, reforma tributária e proteção patrimonial. Valeu, até a próxima.